Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo Senhor nosso Deus. Ele é o juiz de toda a terra, e profetizamos justiça em nossas portas. Aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi desviado do nosso caminho ou está em atraso, nós oramos para que venha para o nosso caminho e que venha para a nossa vida. E aonde houver uma resistência maligna, espiritual, nós damos uma ordem: retire-se agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos também declarando saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, e dizemos a todo tumor, a todo câncer, a toda alergia, a toda dor nas juntas, a toda fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro repreendendo toda enfermidade emocional, toda depressão, toda insegurança, tristeza, angústia, dores na alma. Que a paz de Jesus Cristo inunde o teu coração. Que a alegria do Senhor te fortaleça, que a unção de Deus, a unção fortalecedora, venha sobre a tua vida. E todo aquele, meu Pai, que está caído, todo aquele que tem sido perseguido, tem sido invejado, tem sido rejeitado, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa e dar vitória para ela. Eu quero declarar que existe um grande plano de Deus na vida dela. Existe algo extraordinário que Deus colocou na vida dela, é por isso que ela enfrenta esses levantes. Mas maior é aquele que está na vida dela do que aquilo que está lutando contra ela. Senhor, Tu és a rocha do nosso sustento. Estamos firmes em Ti, Jesus, e não retrocederemos. Cancelamos palavras malditas, cancelamos tudo aquilo que vem para tentar nos desanimar, tudo aquilo que vem para tentar colocar dúvidas. Estamos guardados pelo Senhor. Nossa mente está totalmente rendida a Cristo Jesus. Nosso Deus, Tu és aquele que está à nossa frente, Tu és o nosso escudo e fortaleza. Declaramos que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, Tua vara e Teu cajado nos consolam. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa direcionar todas as coisas para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos em oração. Escreva aqui nos comentários, escreva: estou firme. Libere essa palavra profética sobre o seu caminho. Libere essa palavra, diga: estou firme. Mantenha-se firme no propósito de Deus. O inimigo muitas vezes, ele quer impedir com que você ore. Ele quer impedir com que você esteja firme na presença de Deus. Eu entendo que hoje pela manhã, o que eu enfrentei foi uma batalha espiritual. Você viu a minha oração só às 7h30. Eu consegui tornar ela pública para que todos vissem. Tive problemas com a internet, isso que eu acordei às 4 e pouco da manhã aqui nos Estados Unidos, mas eu entendo que nós estamos num propósito e o objetivo do inimigo é muitas vezes impedir com que a gente se posicione em oração, com que permaneçamos buscando a Deus e liberando palavras, porque nas nossas orações aqui, nós estamos liberando muitas palavras sobre o nosso futuro, estamos liberando palavras sobre a nossa casa, e o inimigo quer de alguma maneira atrapalhar. É por isso que nós precisamos estar revestidos em Deus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos aqui em resistência. Amém? Estamos aqui resistindo e o mal não prevalecerá. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se o inimigo se levantou
para resistir às tuas orações, para resistir ao teu propósito, é porque Deus está fazendo algo muito grande na sua vida e você contemplará a glória de Deus, a justiça de Deus manifesta no teu caminho. Eu creio nisso e libero essa palavra profética sobre a tua vida. Nós veremos a manifestação da justiça de Deus em nosso caminho e nada impedirá isso. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero começar aqui hoje glorificando o nome de Jesus. Um testemunho que nós recebemos da Isabel e ela escreveu assim: a paz, profeta, eu quero contar o meu testemunho. Minha madrinha estava com um tumor no ouvido e precisaria fazer uma cirurgia para retirá-lo. Coloquei o nome dela nas orações da manhã e da noite e ela aguardava a liberação da cirurgia. Foi então chamada para realizar novos exames pré-operatórios. Não havia mais nenhum sinal do tumor. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela está curada. Só tenho a agradecer ao Senhor pelas orações e por ser uma bênção nas mãos de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Glória a Deus. E se tem mais alguém aí que está enfermo ou que está enfrentando um câncer, eu quero liberar uma palavra profética. Estou cheio de fé, eu estou crendo. Deus é Deus de milagres e eu quero liberar uma palavra profética. A cura será total, porque Jesus Cristo pode. A nossa fé não está apoiada nos homens, a nossa fé não está apoiada em coisas, a nossa fé está apoiada naquele que vive, naquele que venceu a morte, naquele que disse: em meu nome vocês curarão os doentes. Seja curada em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Se você crê, declare: eu creio. Amém? Eu creio em milagres e estou liberando essas palavras proféticas porque acredito no que Deus está fazendo. E um detalhe, justamente hoje que eu preparei uma mensagem, preparei até ontem essa mensagem, enquanto minha esposa ia no mercado, eu fiquei dentro do carro preparando essa mensagem para trazer para vocês, onde estou falando sobre o silêncio de Deus. Existe uma voz por trás do silêncio. Sabe, eu não sei se você me conhece, quem está agora há pouco aqui na oração, mas eu acredito muito que Deus fala. Eu estou sempre ligado, sabe, no Espírito, para entender o que Deus está querendo falar com certas coisas, com certas circunstâncias que acontecem na nossa vida. E isso não é por acaso, sabe, o problema que eu tive pela manhã na oração, e eu tive uma preparação, me preparei para trazer essa palavra, uma palavra que Deus me deu. Deus falou comigo para ministrar para você sobre a voz por trás do silêncio. Talvez haja pessoas que estão aí me ouvindo e que estão, sabe, talvez se questionando: por que Deus não fala comigo? Por que Deus está em silêncio? Bem, eu ministrei a primeira parte dessa palavra e agora eu quero ministrar a segunda parte dessa palavra, que está lá em Lucas capítulo 1, verso 39, que diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha só, quando Maria se encontrou com Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, ela se mexeu e ela foi cheia do Espírito Santo. A presença de Deus caiu sobre ela. A presença de Deus veio sobre ela. Muitas vezes Deus está em silêncio na nossa vida, porque Ele está conectando coisas por fora da nossa vida que nós nem imaginamos. Isabel engravidou, ela soube que houve uma manifestação de Deus através da vida do marido dela, Zacarias, mas desde o dia que ela engravidou até esse exato momento que a criança já estava grande, ela não tinha ouvido mais nada de Deus. Mas a partir do momento que Maria a saudou, então a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo, a criança se moveu. Às vezes, Deus está em silêncio na nossa vida porque Ele está trabalhando em certas coisas. Ou seja, João Batista estava para vir e Jesus
estava para vir também. Ou seja, Deus estava trabalhando tanto numa coisa quanto estava trabalhando em outra. Eu quero que você entenda isso. Então, o silêncio significa que Deus está trabalhando em outros fatores necessários para você fazer a vontade dele. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em certas coisas que nós nem imaginamos. É por isso que ele está em silêncio, porque ele está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Deus estava, por um lado, estava trazendo João Batista, mas também estava trazendo Jesus. Ou seja, tem coisas que Deus está em silêncio na nossa vida, porque Ele está trazendo certas coisas para o nosso caminho. Então, esse silêncio de Deus pode representar isso. Pode representar que Deus está trabalhando em algo, um fator externo, algo que você desconhece. Deus fica em silêncio em alguns momentos, porque Ele também está trabalhando em pessoas que fazem parte do nosso destino. Então, até para essas pessoas encontrarem você, Deus está trabalhando na vida delas, para que quando elas chegarem no seu caminho, quando elas chegarem no seu destino, possa ser uma bênção para você e possa ser uma bênção também na vida delas. Ou seja, Deus não está trabalhando só em mim, Deus está trabalhando em todas as pessoas que farão parte do meu destino amanhã. Então, hoje, é por isso que você tem que ser o tipo de pessoa que entende o valor das conexões, o valor das pessoas que Deus está colocando no seu caminho. Se você chegou hoje aqui nessa oração, você não chegou por acaso. De repente eu vou lhe ajudar em uma parte da sua caminhada. De repente Deus me colocou aqui não só para interceder pela sua vida, mas para você compreender o profético, para você andar no profético. Eu tenho falado para as pessoas, milhares de pessoas já cruzaram nas minhas escolas de profeta. E elas foram tocadas por Deus, foram transformadas. Muitas delas caminham até hoje comigo, outras caminharam apenas uma parte do percurso comigo. Mas em todas as coisas, aquilo foi providencial na vida delas, abriu os olhos delas, veio uma palavra profética que mudou a sua história, que mudou a sua vida para sempre. Então, eu entendo que Deus, quando conecta pessoas ao nosso destino, Ele tem um propósito na nossa vida e na vida da outra pessoa. Então, o silêncio de Deus pode representar isso. Ele está trabalhando em algo, Ele está trabalhando nas pessoas certas. É por isso que você precisa permanecer ouvindo a Deus. Imagine Boaz pensativo, porque não havia casado. Enquanto isso, nos bastidores, Deus estava fazendo algo na vida de Ruth e Noemi. Você lembra de Boaz e de Ruth? Que Ruth se apaixonou por Boaz, ela foi trabalhar nos campos dele, ela era uma viúva e houve, uma série de contratempos na vida de Ruth. E tanto ela quanto Noemi foram abençoadas por meio de Boaz. Boaz poderia ter pensado, quando que eu vou casar? Eu sou um homem que já estou com uma certa idade, mas não encontro uma boa esposa. E Deus preparando uma Ruth, Deus preparando uma mulher de Deus para a vida dele, uma mulher de honra, uma mulher que respeitava a Deus, que respeitava a sua sogra, uma pessoa que era leal. Ou seja, Deus estava preparando algo. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que há coisas na nossa vida que às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está aguardando tanto tempo. Talvez você que está buscando, um marido, que está esperando uma resposta na tua vida sentimental, está aqui a resposta para você. Deus está preparando a outra pessoa, ela não está pronta ainda. Ou você não está pronto. Mas de qualquer forma, Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando também na tua bênção. Então confie no plano de Deus. Esse silêncio de Deus pode representar isso também na sua vida. E se você está alinhado aos propósitos de Deus, se você está andando na palavra, então Deus está trabalhando no externo. Deus está trabalhando naquela pessoa que ainda não está preparada para te encontrar. Há pessoas que mesmo que você queira se atravessar para encontrar elas, você não vai encontrar. Por quê? Porque você colocou a sua vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas na tua vida. Então entenda, toda vez que você não estiver entendendo o silêncio de Deus, agradeça, porque Deus está preparando algo para você. Ele está preparando uma mesa. A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Ele está preparando. A justiça não chegou ainda, calma. Ele está preparando a mesa. Ele está preparando a mesa. O milagre não chegou,
Não te preocupa, Ele está consertando as coisas para depois apresentar você para aquela porta do seu destino. Então confie no plano de Deus. É por isso que eu digo, existe uma voz por trás do silêncio. Existe uma voz por trás do silêncio. Nós devemos compreender o que Deus está querendo falar conosco. Se eu estou alinhado com Ele, então eu só tenho que aguardar. Eu só tenho que continuar caminhando, porque é a última instrução que ainda vale para a minha vida. E eu sei que Deus está trabalhando em coisas externas para o meu propósito, para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, para de dizer, e aqui está o segredo, por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas não aguardam. Elas não estão alinhadas com Deus. Às vezes elas estão até alinhadas, mas se precipitam largando tudo, se precipitam desistindo, se precipitam entrando, sabe, numa terra de amargura, de reclamação. Elas deixam com que o coração delas seja contaminado com dúvidas. Você tem que se manter em Deus. É por isso que você tem que ser um especialista no que Deus está dizendo, inclusive no silêncio de Deus. Amém? A terceira parte dessa mensagem eu vou trazer amanhã de manhã, na oração da manhã. Eu convido você a estar com a gente na oração da manhã. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E eu tenho um recado muito importante para você. Amém? Você que mora aqui nos Estados Unidos, amanhã começa a nossa escola de profetas aqui. Será um tempo profético, certo? Teremos 2 ministrações e mais uma ministração depois, que é uma ministração profética no final. Eu creio que vai ser algo incrível, vai ser algo que Deus está preparando. Você sabe que Deus me deu uma graça para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Pessoas que cruzaram nas nossas escolas de profeta tiveram suas vidas mudadas para sempre. Nós tivemos muitos testemunhos ao longo dos anos de pessoas que aprenderam a ouvir a voz de Deus, porque não se trata de você participar de uma palestra. Não é uma palestra. Você vai receber informações, você vai ter conhecimento, vai ter acesso ao conhecimento, mas você vai ter acesso também a uma unção profética. Uma unção que vai tocar a tua vida, uma unção que pode, sabe, abrir os seus olhos para muitas coisas, uma palavra profética que você receba, pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Por isso, se você é dos Estados Unidos, ainda dá tempo de você vir. Entre em contato com a minha equipe, vai lá no meu site www.vinicius7.com.br e entre em contato com o meu pessoal, certo? E domingo, agora restam poucas vagas. Agora restam cerca de menos de 100 vagas para participar do culto público. É gratuito, mas tem que dar um nome, certo? Então se organize para estar conosco. Inclusive se você é de alguma cidade próxima aqui de Orlando, vem estar com a gente. Deus me tocou de fazer esse culto ao vivo, certo? Presencial e ao vivo. Eu vou transmitir também através do meu canal e vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar com a gente. Amém? Eu convido você a estar com a gente. Nesse domingo, às 8h30 da manhã, aqui em Orlando, na Flórida, nós vamos ter um culto e vai ser algo tremendo. Eu espero você, certo? Se Deus tocar o seu coração de vir nesse culto profético, é porque Ele tem algo especial para a sua vida. Quer reservar o teu lugar da tua família? Então entre em contato com a minha equipe. O WhatsApp está lá dentro do meu... Salmos 91, quero pedir a você que você me ajude a compartilhar essa live com 7 pessoas. Eu gostaria de fazer um pedido, eu sei que eu sempre estou pedindo aqui para você compartilhar, mas tem um sininho aqui, você pode clicar no sininho e ativar todas as notificações. Compartilhe essa live. Eu gostaria muito que você compartilhasse com 7 pessoas essa live, inclusive se você tem amigos aqui nos Estados Unidos, manda para eles essa live, até para que eles estejam com a gente. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, coloca aqui a tua necessidade. Nós vamos levantar um grande clamor agora. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus pode fazer. Amém? E para Ele não há impossíveis. Inclusive, eu quero nessa oração fazer uma oração especial pelos filhos. Amém? Eu quero fazer uma oração especial pelos filhos. Por isso eu quero pedir a toda mãe que está aqui, compartilhe essa oração com seus filhos, para que eles recebam essa oração. Amém? Eu sinto no meu coração, Deus tem falado muito comigo para orar pelos filhos. Então, vamos colocar diante de Deus nossos filhos, vamos apresentar diante de Deus, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu peço justiça ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em favor dos filhos. Todo filho, meu Deus, que tem enfrentado desafios, que tem sido injustiçado, que pode ter sido injustiçado até mesmo pela família, ou pode ter sido injustiçado até mesmo no começo de um novo trabalho, de um novo lugar que está. Senhor, essa pessoa que tem enfrentado rejeições, perseguições, eu oro para que a justiça do Senhor venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nós oramos, Pai, pela vida dos filhos que talvez estejam na faculdade, estejam num outro país, numa outra cidade. Eu oro para que a Tua mão seja sobre os filhos e eu peço justiça sobre os filhos, em favor dos filhos, filhos e filhas do Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que sofreu com abandono, sofreu com o divórcio, essa pessoa que foi injustiçada por alguém próximo dele, Senhor, essa pessoa que descobriu mentiras, descobriu um plano contra a vida dele, porque é isso que o Senhor tem colocado no meu coração aqui para orar nesse momento. Eu oro para que o coração deste jovem, desta jovem, possa perdoar e entregar para Deus, para que Deus faça justiça. Deus faça justiça nessa situação. Eu oro agora para que a justiça de Deus se manifeste e essa pessoa tenha vitória total e completa. Oramos também, Senhor, por aquilo que o Senhor está preparando para nós. Cremos, ó Deus, que o Senhor está preparando boas oportunidades, que o Senhor está preparando as pessoas certas no nosso caminho, o Senhor está preparando para o nosso caminho as provisões que precisamos também, as conexões poderosas que precisamos e todas as ferramentas que também precisamos. E pedimos a Tua bênção. Da mesma maneira, Senhor, que Boaz, ele foi preparado para receber aquilo que o Senhor tinha para a vida dele e o Senhor preparou também ele para Ruth, que o Senhor possa também preparar a pessoa certa para este homem, a pessoa certa para essa mulher, a pessoa certa para os filhos, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, coloca as pessoas que fazem parte do nosso destino no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Eu oro para que o poder de Deus toque no corpo físico dessa pessoa. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja, toda obra de maldade invocada contra essa pessoa, toda obra de contrariedade contra essa pessoa, contra o casamento dela, contra o trabalho dela, contra a vida profissional, contra o avanço dela. Eu oro agora para que essa pessoa seja livre, para que ela seja liberta, para que o poder de Deus a toque agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e com o Teu favor, Senhor. O Senhor me moveu diferente nessa oração. E eu creio, Senhor, que pessoas estão agora
estão descansando no Senhor, porque sabem que o Senhor está preparando coisas grandes no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e que a presença de Deus entre aí na sua casa, a presença de Deus entre aí no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Você recebe essa palavra, essa oração, essa instrução? Eu espero que sim. Você viu o que Deus me moveu para orar aqui no início dessa oração? Eu creio que Deus está fazendo certas coisas. Amém? Por isso eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Você que tem filhos, mande essa oração para eles e que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção e provisão especial no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, intervém em todas as áreas da nossa vida, onde precisa de ajustes, onde precisa de livramento, onde precisa de mais sabedoria. Senhor, nós te pedimos, intervém, coloca a Tua mão. Oramos também para que o Senhor nos dê livramento, a nós e a todos da nossa casa, de acidente, da maldade. Senhor, tudo aquilo que estiver longe dos nossos olhos, até referente aos nossos filhos, nós pedimos uma intervenção agora, neste momento, Pai, em favor deles, em favor da nossa casa. Oramos também para que o Senhor intervenha em tudo aquilo que se coloca contra nós, toda a opressão espiritual, todo levante das trevas, todo tipo de arma forjada do inimigo contra nós. Senhor, intervenha. Pedimos a Tua intervenção agora. Tira do nosso caminho o que é mal, tira do nosso caminho aquilo que pode nos prejudicar ou diminuir a nossa velocidade. E te pedimos, Pai, provisões especiais às nossas finanças, provisões especiais em nossos relacionamentos, uma provisão especial chamada oportunidade, uma provisão especial chamada ideia, chamada estratégia nova. Também oramos, Senhor, por providência para sair de certos problemas, de sair de certos enredos, no nome de Jesus Cristo. Também pedimos, Pai, abre os Teus céus sobre nós e libera do Teu favor. Libera, Senhor, das Tuas bênçãos, que as benesses do céu sejam liberadas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor nos fortaleça, a nós e a todos da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado e somos felizes de ter a Tua presença conosco. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Deus está conosco, nunca nos abandona, nunca falhará, nunca faltará. Sua presença está conosco. A Sua presença está na nossa casa, nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça, favor e muitas bênçãos sobre ti e sobre a tua família. Eu quero compartilhar um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Um testemunho maravilhoso para você, inclusive, que tem dificuldades de crer. Porque eu sei, o inimigo, ele tenta atacar a mente das pessoas, colocando dúvidas, colocando incredulidade, fazendo com que a pessoa se torne cética. No entanto, os milagres de Deus são os sinalizadores de que Deus está operando, Deus está fazendo. Eu quero mostrar o testemunho da Joana e ela escreveu assim: a paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Quero agradecer hoje, em primeiro lugar, a Deus e também as suas orações. Em dezembro de 2024, eu fui diagnosticada com câncer. Foi um tempo difícil, mas permaneci firme em oração.
e seguindo o tratamento. Embora árduo, caminhei confiante em Deus e recebi a minha cura. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu ministério e toda a sua família. Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. De repente você chegou aqui, porque alguém compartilhou essa oração com você. Você chegou aqui para Deus falar contigo que esse problema que você está tem solução. E se você, olha como Deus fala conosco, como temos que ter discernimento. Se você, enquanto ouviu esse testemunho, Deus falou para você a respeito de alguém que está enfrentando um momento difícil, compartilhe agora com essa pessoa essa oração, porque Deus vai lhe usar como um canal de bênção. Amém? Deus me deu uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18, e que diz assim, preste atenção: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você tem que aprender a progredir, mesmo diante da pressão. Quando eu fecho os olhos e penso naquela passagem de Jesus no Getsemane, sofrendo antes de ir à cruz por nós. Getsemane, que significa prensa de óleo. A sua alma estava sendo esmagada ali naquele momento. Tanto que Jesus, Ele orou, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Naquele momento de pressão, naquele momento que Jesus estava carregando sobre Ele o peso da responsabilidade, do propósito de dar a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tal era a agonia, o sofrimento e a dor que Jesus estava passando. Mas mesmo diante da pressão, sua alma esmagada, ele permaneceu firme no seu propósito. E isso, para mim, é o segredo para vencermos. O segredo para vencermos é aguentarmos a pressão, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam complicadas, mesmo que não esteja como eu gostaria que estivesse, eu vou me manter firme, eu vou me manter buscando a Deus, mesmo que tudo esteja contra mim, mesmo que estejam falando mal de mim, mesmo que estejam me criticando, mesmo que haja resistência no ambiente que eu trabalho, mesmo que eu esteja com problemas em casa, mesmo que seja um problema de saúde, eu vou me manter firme, porque eu sei que Deus me dará a vitória. A Bíblia diz aqui nesse texto, por isso não desanimamos, porque sabemos que a pressão, por maior que seja, ela não se compara com aquilo que Deus está reservando para nós. Por isso, se não lidarmos com a pressão da maneira certa, a pressão fará com que fiquemos presos, preocupados e sobrecarregados. O objetivo da pressão é colocar tanta energia contra você, a ponto de você, paralisar. O objetivo da pressão é interromper você no meio do propósito. Só que você tem que lembrar que a pressão, ela vai extrair de você o máximo. E com isso, se você aprender a lidar com ela e caminhar com ela, Deus devolverá a você
tudo aquilo que você aparentemente perdeu. Seja energia, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for. Quando você aguenta a pressão em Deus, com a força de Deus, você sai do outro lado vencedor. Se você vai alcançar o seu destino, você tem que aprender a progredir sob pressão, a continuar avançando apesar das oposições, da incerteza e até mesmo apesar de ser mal interpretado. Você já foi mal interpretado? De alguém pegar uma palavra sua, tirar do contexto e usar aquilo para bater em você, para tentar lhe derrubar, para tentar lhe denegrir, difamar? É a pressão. É a pressão do seu destino. É a pressão do propósito que Deus tem na sua vida. É por isso que o inimigo levanta pessoas contra você. Ele levanta injustiças contra você. São as pressões que querem fazer com que você desista, querem fazer com que você largue o seu propósito, saia do seu caminho, querem ver você quieto, calado, longe do epicentro do seu propósito e do seu destino. Guarde essa palavra no seu coração. Para vivermos o mais que Deus tem para a nossa vida, vamos ter que aprender a crescer mesmo diante de pressão. Então há muita concorrência, há muitas pessoas querendo o seu lugar, há gente querendo a todo momento lhe envergonhar, há pessoas que estão se comparando com você e que querem de alguma maneira empurrar você para fora, e você vai ter que aprender a lidar com tudo isso e continuar crescendo com a ajuda de Deus. Você não pode controlar o que acontece no lado de fora contra você. Você não pode controlar que as pessoas não falem de você. Você não pode controlar as injustiças contra você. Você não pode controlar as mentiras contra você. Você não pode controlar a inveja das pessoas contra você. Você não pode controlar, sabe, o caminho do homem mau que está olhando para você torcido e está lhe rejeitando. Você não tem como controlar as coisas de fora, mas você pode controlar o lado de dentro. E se você controlar o lado de dentro, com a ajuda de Deus, mantendo suas emoções em equilíbrio, mantendo a sua fé em Deus inabalável, então Deus mudará tudo que está no lado de fora contra você, se opondo a você. Você lembra quando Jesus estava dentro do barco? Estava com seus discípulos, levantou uma grande tempestade, ele estava dormindo. Por quê? Porque dentro dele não havia tempestade. No lado de fora tinha tempestade, mas no lado de dentro não tinha tempestade. Quando Jesus despertou, ele repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque aquilo que carregamos internamente tem autoridade para desfazer toda a oposição, toda a pressão do lado de fora. Então você pode usar a autoridade que Deus te deu, que está lá em Lucas 19, o poder que Deus te deu para começar a combater espiritualmente contra as coisas que estão lá de fora. Porque o objetivo é pressionar você tanto a ponto de apagar o lado interno. No entanto, se você se mantiver firme diante da pressão, você estará acumulando poder na sua vida. Por isso que você tem que aprender a lidar. É como um dínamo. Você está andando e alimentando, andando e alimentando. É um passo de cada vez. É um metro de cada vez de conquista. E cada passo que você dá, cada conquista que você está tendo dia a dia, marcando o seu território, marcando a sua perseverança, marcando a resiliência que você tem, você está acumulando poder para liberar sobre o seu exterior com a fé em Jesus Cristo. O inimigo adoraria que eu e você ficássemos paralisados diante da pressão. É claro que o diabo queria tirar Jesus da jogada antes mesmo dele começar o seu ministério. Foi a tentação no deserto e depois no Getsemane,
Não pense você que o diabo não estava tentando fazer com que Jesus desistisse de tudo. Sim, ele estava. Havia uma grande opressão. O objetivo do inimigo é lhe paralisar. O objetivo do inimigo é tirar dos seus lábios o louvor. O objetivo do inimigo é neutralizar a tua fé. O objetivo do inimigo é fazer, você ficar ocupado com outras coisas e tirar o foco do seu propósito e do que Deus tem para a sua vida. Não espere a pressão passar para você continuar. Você vai ter que aprender. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você vai ter que aprender a permanecer firme e continuar caminhando apesar da pressão. Não fique pensando que vai diminuir e então eu vou caminhar, vai diminuir e então eu farei o que eu preciso fazer, vai diminuir e então eu vou conseguir realizar os meus sonhos. Não, é no meio da pressão que eu vou realizar os meus sonhos, é no meio da pressão que eu vou construir o que Deus mandou eu construir, é no meio da pressão que eu vou me movimentar com cada vez mais velocidade, é no meio da pressão que eu vou avançar e prosperar e fazer contratos e assinar aonde, Deus tem reservado para a minha vida. Você entende isso? Eu não posso esperar a pressão passar, eu tenho que continuar apesar da pressão. Até porque essa pressão é sinal que algo incrível está chegando na sua vida. Em nome de Jesus. É por isso que parece que grandes problemas estão se amontoando contra você. As pessoas perguntam para mim assim, por que depois que eu comecei a orar aumentou a luta? Por que depois que eu me tornei evangélica, depois que eu me tornei cristã, as lutas aumentaram na minha vida? Por que agora que eu estou buscando mais, as lutas aumentaram? É claro, o diabo não quer perder você. As lutas vão aumentar, a pressão vai aumentar, porque o inimigo quer que você desista. Ele quer que você pare no meio do caminho. Deus está reservando coisas para você que você nem imagina. Os sonhos dele, os planos dele são maiores. Por isso, você não apenas deve lidar com a pressão, mas você deve prosperar com essa pressão. Porque Deus lhe dará graça nessa estação que você está passando. Deus lhe dará favor. Aleluia! Glória a Deus! Você entende o que o Espírito Santo está falando? Que mesmo na pressão eu tenho que prosperar, mesmo na pressão minha família tem que ficar melhor, mesmo na pressão eu tenho que construir mais, mesmo na pressão eu tenho que crescer mais, mesmo na pressão eu tenho que conquistar coisas maiores, porque esse é o projeto de Deus para a minha vida. Quanto mais pressão, mais força você terá. Quanto mais difícil estiver as coisas na sua vida, mais você terá determinação. Quanto mais adversidade, mais favor. Porque enquanto eu caminho, eu recebo de Deus. Enquanto eu dou os passos com fé, crendo na promessa, andando por uma direção, mais Deus me dá poder para poder romper e conquistar o que Ele tem para a minha vida. Aleluia! Você pode transformar essa pressão em poder? Se você tiver a atitude certa, e em vez dessa pressão impedi-lo, essa pressão o impulsionará para coisas maiores. Você não pode alcançar seu pleno potencial sem pressão. A pressão é fundamental, é dia a dia, é disciplina, é hábito, é você acordar mesmo sem vontade, ir para o trabalho e fazer o que Deus mandou você fazer, e Deus te capacitará diante dessas, eu posso dizer, adversidades e pressões que você está lidando. Geralmente, uma coisa que eu não sabia é que aviões decolam contra o vento. E sabe por quê? Dá mais sustentação para eles. O vento passa por entre as asas e faz com que eles consigam ter o impulso que precisam para poder avançar, para poder chegar ao seu destino. Não pense você que no meio desse seu avanço e nessa sua trajetória para o seu destino não vai haver força contrária. Tem que haver força contrária. Se não houver força contrária, você não chega aonde Deus preparou. Deus nos sustenta na pressão.
Aleluia. Escreve isso aqui nos comentários. Deus nos sustenta na pressão. Escreve aí, Deus nos sustenta na pressão. Quando você pode progredir sob pressão, é quando Deus pode fazer milagres. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Aguenta a pressão, porque Ele vai fazer coisa linda e extraordinária na sua vida. Se você fugir da pressão, você vai fugir do seu destino. Então é melhor aguentar aí, meu filho, porque vem coisa grande e boa para a sua vida no nome de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Está na hora de você vencer essa pressão. Amém? E se você recebeu de fato essa palavra, e se você crê que o Espírito Santo falou com você, compartilhe agora com o máximo de pessoas, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Escute, porque eu quero liberar uma palavra profética como homem de Deus. Deus está preparando coisas tão tremendas, tão poderosas para você no seu caminho. É por isso que você está enfrentando essa oposição. Mas se você se mantiver firme, crendo em Deus e dando um passo de cada vez, crendo que o Senhor lhe sustentará, crendo que o Senhor está abrindo caminhos, você verá o que outros não, eles só almejam ver, mas você não só verá, mas entrará nessa terra prometida que Deus está guardando. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar o Salmo 91 agora e sei que Deus está fazendo algo aqui. Amém? Quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Vai ser um culto profético, vai ser um culto de Santa Ceia também. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é como eliminar todos os tipos de cansaço. Se você puder vir presencialmente, vem, porque no final vou fazer uma oração especial por você. Então, não perde essa oportunidade de estar com a gente. Amém? E você que está aí me ouvindo, é importante você ouvir o que eu vou lhe falar. Dia 7, 8 e 9, nós vamos ter um grande evento. É a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Eu vou falar sobre 12 tipos de visões espirituais dentro da Palavra de Deus. Eu creio que nesse tempo que nós vamos ter, nesses 3 dias de Masterclass, Deus vai abrir muito aquilo que até hoje esteve adormecido na sua vida. Por isso, vem estar com a gente. E para você participar, é só você ser aluno da Academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Amém? E também você pode adquirir nossos livros. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo aqui nesse livro de 22 formas que Deus usa para falar conosco. E eu quero indicar esse livro aqui para você, O Profeta e Seu Lugar de Oração, onde eu falo da importância da oração na nossa vida e como a oração pode ser determinante para termos grandes vitórias em nossa vida. Você pode adquirir em nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Compartilhe agora essa oração e deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Ore comigo, coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, faça seu pedido e nós vamos entrar em oração em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que a cura toque a vida dele agora e que toda dor, toda enfermidade, toda infecção, alergia, câncer, leucemia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oro também por toda mulher que não tem conseguido engravidar, para que o milagre de Deus toque na vida dela e no seu marido. Toque-os, Pai, cure-os e abençoe-os. Em o nome de Jesus, eu oro também pela união dessa família, para que essa família seja uma família unida. Oro, Senhor, por essa pessoa que sente uma solidão, que sente um vazio, para que ela sinta a Tua presença na vida dela e que nunca mais ela se sinta só. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Por isso, ó Deus, essa pessoa que deseja casar, essa pessoa que deseja conhecer alguém, essa pessoa que deseja ter bons amigos, eu oro para que o Senhor apresente as pessoas certas no caminho dela. O Senhor faça ela habitar em família. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que toda depressão, toda angústia, toda síndrome do pânico, toda dor da alma, tudo aquilo que aflige o coração, a alma dessa pessoa, que agora a paz de Jesus Cristo, que transforma, a paz de Jesus que é poderosa, que essa paz entre nesse lugar, em o nome de Jesus Cristo, que a paz entre nesse coração. Também oro, Senhor, por essa pessoa que está amarrada por vícios, amarrada por pecados, amarrada em coisas erradas. Em nome de Jesus Cristo, agora que a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o jugo e que haja uma intervenção sobrenatural nessa vida. E também oro por provisões especiais agora, no nome de Jesus, para que o Senhor libere do seu bom tesouro, abra os céus e que o orvalho do céu seja abundantemente derramado sobre a vida dessa pessoa. Senhor, libera bons contratos, bons negócios, portas de oportunidade, portas de emprego, portas de recursos extraordinários, vendas extraordinárias. Pedimos a tua bênção. E eu oro agora, Pai, também pela salvação de todos dessa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus, sejam tocados agora por Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que haja paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.